Fala pessoal, tudo bem? Nossa aula agora vai ser sobre geopolítica no subcontinente indiano, e especialmente na geopolítica entre dois países, Índia e Paquistão. Índia, aquela bandeirinha de lá, e Paquistão, essa que está aqui em cima, beleza? Vocês vão entender que a geopolítica entre esses dois países é uma geopolítica bastante tensa no cenário regional. Bom, em termos de aspectos geográficos, o chamado subcontinente indiano ele é formado por esse conjunto de países. A gente tem Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh. Esses são os países que compõem o chamado subcontinente indiano. Recebe esse nome porque todos esses países eles formavam um país apenas até a Segunda Guerra Mundial, uma região dominada pela Inglaterra, um controle inglês muito forte, um imperialismo inglês muito evidente. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, melhor, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial a gente já tem movimentos separatistas internos, e quando termina a Segunda Guerra Mundial isso fica muito mais evidente. E aí a gente tem movimentos separatistas internos vinculados a aspectos culturais, étnicos e religiosos. E aí o que era o subcontinente indiano se forma, se configura como vários países que são esses que eu acabei de falar. Só que essas definições de fronteira ao longo da década de 40 e década de 50, em alguns casos são pacíficas as definições, e em outros casos são definições de fronteiras extremamente tensas. É o que vai acontecer, por exemplo, na relação Índia-Paquistão e China, que a gente vai tratar daqui a pouco. Essa região tem um dos contingentes demográficos mais numerosos do mundo. A gente tem aqui no gráfico de maneira muito evidente a Índia. A Índia possui a segunda maior população do mundo, quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ela está atrás da China, só que o crescimento chinês hoje está num ritmo muito desacelerado e a Índia continua num crescimento bastante acelerado. A diferença entre a população chinesa e indiana é em torno de 40 milhões de pessoas apenas, no universo de 1 bilhão e meio quase para cada país. Então a Índia deve passar a China nas próximas décadas em termos demográficos. O Paquistão, segunda maior população. Depois vem Bangladesh, e aí Bangladesh, se nós observarmos aqui, ó, Bangladesh é essa região aqui, ela tem uma das maiores densidades demográficas do planeta Terra. Percebam que quanto mais vermelho, mais gente. Bangladesh uma densidade demográfica gigantesca. Myanmar, Sri Lanka. Sri Lanka está localizado aqui, ó, é essa ilhazinha que está aqui, ó, é um país independente, tá? É um estado chamado Sri Lanka, com a Índia sendo a nossa referência demográfica aqui. Segundo país, o Paquistão, só para a gente contextualizar os movimentos demográficos. Pensando num breve histórico, quando termina a Segunda Guerra Mundial, para a gente falar das definições de fronteira, existe uma luta dentro do território indiano, chamado de subcontinente indiano, para a independência desse território em relação ao Império Britânico das Índias. Esse movimento interno liderado pelo Mahatma Gandhi, a ideia da desobediência civil, você não concorda com as leis, então você não as cumpre, ao invés de ir para o enfrentamento militar, você promove a desobediência civil. Individualmente ela não significa nada, mas como a população em massa, a desobediência civil tem uma capacidade muito grande de transformação. Mahatma Gandhi ele pregava isso, e esse movimento no subcontinente indiano, principalmente entre os hinduístas, liderados por Mahatma Gandhi, pressiona a Inglaterra, que abandona, principalmente no contexto pós-Segunda Guerra de destruição econômica da Europa, abandona a Índia. E aí acontecem as definições de fronteira. Por exemplo, após a independência, a gente tem a separação da Índia com o Paquistão. E o Paquistão ele acaba se subdividindo. O Paquistão ocidental, que vira o Paquistão propriamente dito, e o Paquistão oriental, que vira Bangladesh. O Ceilão, que vira o Sri Lanka, que é aquela ilhazinha que eu mostrei para vocês no mapa anterior. Só que aí vem um detalhe. Índia e Paquistão, propriamente ditos, os dois países fronteiriços, tinham um maior contingente populacional. A Índia de hindus e o Paquistão de muçulmanos, é assim até hoje. Só que a população ela não era dividida territorialmente dessa forma, ou seja, todos os muçulmanos vivendo no Paquistão e todos os hindus vivendo na Índia.
Quando há uma divisão dos dois estados, uma fronteira, e um estado hindu e o outro estado muçulmano, Índia hindu, Paquistão muçulmano, a população que estava dispersa pelo território, ela começa a se movimentar, tanto hindus e muçulmanos, para se fixarem dentro do estado muçulmano e dentro do estado hindu. Essa migração de hindus e muçulmanos faz com que essas populações, por disputas territoriais e por rotas de migração, comecem a se enfrentar militarmente, belicamente. Esse enfrentamento bélico, a partir dessa divisão dos estados do ponto de vista religioso, promove o deslocamento de mais de 12 milhões de pessoas e inicia um conflito armado por definições de fronteiras, por territórios e por rotas de migração do tipo: agora os muçulmanos estão andando no território hindu, que é a Índia. Os hindus estão andando no território muçulmano, que é o Paquistão, buscando esses novos territórios de fixação. Isso gera conflito, esses 12 milhões em movimento. Esses conflitos entre hindus e muçulmanos deixam mais de 200 mil mortos, especialmente no final da década de 40 e início da década de 50. Então, a própria formação dos estados já é uma formação tensa por definição de fronteira e por separação religiosa que gera conflito entre os dois grupos, os hindus e os muçulmanos. Mas não para aí. Existe uma região que geopoliticamente é ainda mais tensa. É uma região chamada de Caxemira. A Caxemira, fiquem atentos a isso, ela é uma região localizada na tríplice fronteira, Índia, Paquistão e China. Ela é o norte do Paquistão, o norte da Índia e o sudoeste da China. Essa região ela é palco de conflito entre Índia, Paquistão e China. A China é o menor dos atores nesse conflito. O principal é Índia e Paquistão, exatamente por essa diferença religiosa e demográfica que existe na Caxemira. Entre 1947 e 1948, no processo de definição das fronteiras Índia-Paquistão, por exemplo, houve a Primeira Guerra da Caxemira. O Paquistão invade o território e a Índia contra-ataca. Essa guerra dura 2 anos, vai até 1949, que por interferência da ONU, a ONU recém-criada, há um acordo de paz que divide o território da Caxemira e fala o seguinte: para ninguém brigar, a gente vai dividir para 3. A briga era originalmente entre Índia e Paquistão, mas a gente divide para 3. Os 3 territórios serão: o território nesse mapa que está aqui, ó, o que está em roxo é o território chinês. Essas 2 manchas roxas aqui, território sob controle chinês. Beleza? Tranquilo, assina um acordo de paz. O que está em verde é o território da Caxemira paquistanesa, essa região que está aqui em verde. E o que está em amarelo é o território da Caxemira indiana, conhecida como Jammu e Caxemira, ou Jammu-Caxemira. Então há essa divisão. A partir desse momento, a gente vai praticamente excluir a Caxemira indiana. Desculpa, a Caxemira chinesa, porque a China recebe esse território e praticamente encerra a conversa. Essa geopolítica da China ela vem mais tarde. Porém, Índia e Paquistão, mesmo assinando um acordo de paz, eles não se contentam com essa delimitação fronteiriça. Nessa delimitação, a gente tem 2/3 da Caxemira, Jammu e Caxemira, a parte amarela, ficam para a Índia, e 1/3 sob a administração do Paquistão. Só que eles não ficam contentes, porque mesmo assinando um acordo de paz, os governos continuam disputando, falando que os territórios, 2/3 para a Índia e 1/3 para o Paquistão, eles não refletem efetivamente a distribuição demográfica e religiosa. Daqui a pouco eu mostro. Em 1965, uma guerra eclode novamente entre Islamabad, capital do Paquistão, e Nova Delhi, capital da Índia, demonstrando que uma nova guerra entre os 2 estados acontece. A ONU apela mais uma vez por um cessar-fogo e a paz foi restabelecida, mantendo a mesma divisão fronteiriça. Em 1972, nenhuma das partes pretenderia alterar a linha de cessar-fogo na Caxemira, que passou a ser delimitada a linha de controle, que é essa linha vermelha que está aqui, é a linha do cessar-fogo. É uma espécie de área desmilitarizada. É uma região controlada pelos 2 países, que é a fronteira entre os 2, chamada de linha de controle ou área desmilitarizada. Existem algumas regras que vigoram nesses territórios, que a partir do final dos anos 60 e início da década de 70, os países se comprometem a não querer mais reorganizar essa fronteira delimitada no acordo de paz da ONU, chamado Acordo da Caxemira,
lá de 1949. Mas não é isso que acontece. Você olha para mim e fala assim, Bruno, quais são os interesses desses dois estados no território da Caxemira? Por que eles querem tanto a Caxemira? Primeiro, por uma questão territorial. Geopolítica, por essência, é a disputa por território, disputa por áreas de influência, por manifestação de poder no espaço. Então, o primeiro aspecto é isso. A Índia quer o território porque ela quer manifestar seu poder, ela quer ter um território maior do que o Paquistão, e o Paquistão a mesma coisa. Então, a primeira questão é territorial. Só que existem outros fatores que dificultam muito esse cessar-fogo de fato, esse acordo de paz não só no papel, mas na prática. Por exemplo, do ponto de vista indiano, por que eles querem tanto território? Primeiro, o acordo entre o primeiro-ministro indiano e a Inglaterra. Esse é um aspecto. Tá? No processo de independência da Índia, segundo a qual Jammu e Caxemira tornaram-se parte integrante da Índia no chamado Instrumento de Adesão. Quando a Inglaterra aceitou dar a independência para a Índia por subcontinente indiano, houve a assinatura de um acordo entre o primeiro-ministro indiano, na época que a Índia era uma colônia inglesa, e a Inglaterra, no qual, chamado instrumento de adesão, no qual a Caxemira seria território integralmente da Índia. Então a Índia alega que nesse instrumento de independência, que deu também a independência ao Paquistão diretamente, a Caxemira, por acordo com a Inglaterra e não com o Paquistão, seria da Índia. O primeiro argumento é esse, então a Índia fala, é minha Caxemira por causa disso. Segundo aspecto, em seu território nacional, as minorias são bem integradas. Território nacional indiano, argumento da Índia, as minorias são bem integradas ao território e à sociedade, com alguns membros de comunidades minoritárias ocupando posições de poder e influência. Como a Caxemira ela tem tanto hindus quanto muçulmanos, a Índia fala, mesmo os muçulmanos sendo minoria no território indiano, e eles vivendo na Caxemira, eu integro os muçulmanos com muito mais facilidade do que o Paquistão consegue integrar os hindus, que é uma sociedade muito mais fundamentalista. O paquistanês é muçulmano, muito mais fundamentalista e muito menos, muito menos adepto a aceitar o diferente, no caso da sociedade paquistanesa. Resultado, a Índia fala, muçulmanos, venham da Caxemira para a Índia, aceitem a gente dominar o território porque a gente vai conseguir te integrar à nossa sociedade. E terceiro argumento, dos 17 milhões de habitantes presentes na Caxemira, 12,5 milhões estão na porção indiana. Então a Índia fala da questão social, da integração das minorias, da questão histórica do instrumento de adesão com a Caxemira sendo indiana de acordo com a Inglaterra, e do contingente populacional, a Caxemira tendo 17 milhões, 12 milhões e meio pertencendo à Caxemira da Índia. Então, a maior população fica do meu lado. Do lado paquistanês, os interesses são ainda maiores. Repara um detalhe. Segundo o Paquistão, um instrumento de adesão, que é esse acordo Índia-Inglaterra de independência, foi realizado por meio da força e repressão, sem ouvir a população muçulmana. Perguntar na Caxemira de que lado que eles queriam ficar. Então, por meio autoritário, assina-se o acordo de adesão, ou instrumento de adesão. Então, o Paquistão não reconhece esse instrumento de adesão, primeiro. E aí já é uma controvérsia. Segundo o Paquistão, 95% da população da Caxemira é de muçulmanos. Então, e eles estão certos em falar isso. A Índia está certa em falar em quantidade e o Paquistão está certo em falar em religião. E aí vira a briga. Porque quando a Índia fala em quantidade, 12,5 milhões estão no lado indiano, o Paquistão fala, tudo bem, só que a maior parte é muçulmano e o Paquistão é um estado muçulmano, então a Caxemira tem que ser paquistanesa do ponto de vista religioso. E aí existe uma discórdia. A China em contingente populacional e o Paquistão em contingente religioso, segundo o aspecto paquistanês. E o terceiro, e talvez o mais importante de todos, o Paquistão ele quer a Caxemira para ter o total controle sobre o rio Indo. A gente tem aqui, ó, rio Indo, ou Indus, tá? Aqui no mapa. É um rio que nasce, que tem importantes nascentes na região da Caxemira, principalmente na Caxemira indiana.
e que a partir dessas nascentes configura-se o rio Indo, que corre em direção ao Paquistão, onde ele sai, onde ele deságua. Então ele atravessa o Paquistão de norte a sul. O Paquistão é um estado em região árida e semiárida, falta água. A principal fonte de água para o Paquistão é o rio Indo, quase 90% da água do Paquistão vem desse rio. Quem controla a nascente, na prática, controla todo o volume de água do rio. As nascentes estão sob controle indiano. E aí o Paquistão fala que a Índia pode fazer uma guerra hídrica com o Paquistão. Traduzindo, pode fechar o rio na Índia e não deixar o rio correr, secando o rio Indo e impactando social e economicamente o Paquistão. Aí o Paquistão alega que ele tem que controlar as nascentes para ter soberania hídrica, para ter segurança hídrica, para que ele tenha água e tenha controle sobre essa água e que seu principal rio não fique sob controle de um outro estado, que é seu inimigo inclusive, que é quem controla as nascentes dos rios. Resultado, existe uma questão histórica, o instrumento de adesão, para quem a Caxemira fica. Existe uma questão demográfica, qual lado tem mais gente. Existe uma questão religiosa, qual religião predomina. E existe uma questão hídrica, ou seja, a guerra da Caxemira e a tensão da Caxemira, ela envolve 4 aspectos. E aí, durante a Guerra Fria, essa tensão fica ainda muito mais evidente, porque o Paquistão ele se aproxima dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E a Índia se aproxima da União Soviética, criando nessa região uma tensão ainda maior que envolve a Guerra Fria. Só que a gente ainda piora a situação. Nesse período da Guerra Fria, tanto a Índia quanto o Paquistão, eles saem do TNP. A Índia em 1966 e o Paquistão na década de 70. Lembrando o que é o TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear, que era uma garantia, ainda foi criado lá nos anos 60, uma garantia da ONU para não haver guerras nucleares no mundo. Ou seja, você tem arma nuclear, mas você não pode usar. Quem assina não pode usar. Índia e Paquistão aceitam, ou melhor, não aceitam o TNP e têm armas nucleares. A Índia, financiada na época da Guerra Fria, e o Paquistão, financiado na época da Guerra Fria. Índia pela União Soviética, Paquistão pelos Estados Unidos. Ao não assinarem o TNP e serem potências nucleares, significa que a tensão entre os dois fica ainda maior. Vira e mexe, um ou outro faz treinamento nuclear e militar na fronteira para aumentar a tensão. Repara essa charge que está aqui. A gente tem de um lado a Índia, de um lado e Paquistão, a turma escondida lá atrás, dos dois lados, e Índia e Paquistão num duelo de luta de braço de força, e qualquer um que ganhar do outro pode apertar o botão nuclear. Para poder ganhar, você pode apertar o botão nuclear ou, ao ganhar, você aperta o botão nuclear. E aí pode explodir uma guerra nuclear sem controle, porque não tem a ONU por trás, por meio do TNP, para controlar. Por isso, o mundo fica de olho na tensão da Caxemira. Só que depois do ataque terrorista de 11 de setembro, os Estados Unidos, com grande controle sobre o Paquistão, desde a Guerra Fria, eles estipulam para o Paquistão o objetivo de acalmar a relação com a Índia, para conter avanços terroristas na região e no mundo. O Paquistão aceita isso, conversa com a Índia, tá, gente? Sempre, eu acho que eu falei China aqui, com a Índia, o Paquistão negocia com a Índia, e em 2003, 2004, logo após o ataque terrorista, que foi em 2001, há um acordo de cessar-fogo, mesmo com ocorrência de ataques terroristas, porque tanto o lado paquistanês com os muçulmanos, quanto o lado indiano com os hindus, tem os fundamentalistas, que usam a Caxemira como instrumento de combate. E os dois lados falaram assim, mesmo que um muçulmano faça um ataque terrorista à Índia, ou que um hindu faça um ataque terrorista ao Paquistão, nós vamos manter o cessar-fogo. Ou seja, mesmo sendo atacados, a gente vai manter o cessar-fogo. Combinado? Beleza, show de bola. Para entender isso, mesmo depois dessa assinatura, reportagem da revista Veja aqui, do site da Veja, na verdade, atentado suicida na Caxemira deixa ao menos 44 mortos. Na Caxemira indiana, ou seja, um muçulmano faz um ataque terrorista na Caxemira indiana para enfraquecer o governo indiano e deixa 44 mortos. Isso não virou motivo para tensão nuclear. Novos ataques com 7 mortos na Caxemira renovam a tensão entre Índia e Paquistão. Esse aqui foi feito por um hindu na Caxemira paquistanesa. Então as tensões elas são sempre muito evidentes na região.
Porém, desde 2003 e 2004, a tensão ela dá uma diminuída, principalmente com esse cessar-fogo nuclear entre os dois países. No entanto, em 2020, há uma escalada de novas tensões na região. Agora, entre Índia e China. Repara que lá no começo da aula, eu falei que a China pegou o território da Caxemira no acordo, né, de paz da ONU, e que a tensão com a China ela tinha ficado adormecida até 2020. Quando chega em 2020, novas, mas nem tão novas assim, tensões entre Índia e China. O que acontece? Em 2008, construção de uma estrada no Vale Galuan. O Vale Galuan, gente, está aqui no mapa, é essa região aqui, ó, tá? Exatamente na fronteira entre a Índia e a China, na região da Caxemira. Aumenta a tensão na fronteira com a China. Que novas estradas são essas? O governo chinês resolveu construir estradas ligando a Caxemira indiana, a Caxemira chinesa com a Caxemira indiana, extrapolando a fronteira da Índia. Ou seja, a China, na prática, ela invadiu a Índia, construindo uma estrada para conectar a Caxemira. Como resposta, as forças chinesas montaram tendas, cavaram trincheiras e transportaram equipamentos pesados por vários quilômetros dentro do que era considerado pela Índia como seu território. Em junho de 2020, confronto entre os dois exércitos, o exército indiano e o exército chinês. Há uma escalada da presença dos dois países invadindo territórios mutuamente para a construção de infraestrutura, principalmente rodovias. Repito, só para mudar a ordem aqui, a Índia invade a China construindo uma estrada, a China revida, eu tinha falado que a China tinha sido primeiro, a Índia faz primeiro, constrói a estrada e extrapola, a Índia revida deslocando o seu exército, militarizando a região, entrando em confronto com a Índia. A China, além de revidar com o seu exército, revida também construindo infraestrutura para facilitar o acesso da China ao território indiano, e isso aumenta a tensão porque as duas fazem sem autorização mútua. Isso significa que elas estão infringindo a soberania de cada um dos estados. Isso aumenta a tensão. Nós temos que acompanhar, já que eu estou gravando essa aula em 2020, as cenas do próximo capítulo para entender o que essa tensão regional vai ter como desdobramento. Beleza, pessoal? Grande abraço.